Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é o 7º dia da nossa novena dedicada a São Francisco de Assis. No dia de hoje nós vamos falar sobre São Francisco e os franciscanos. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que do céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a Deus, por intercessão de São Francisco de Assis, a nossa intenção para esta novena. São Francisco de Assis, hoje nós estamos no 7º dia da novena. O padre já disse em dias anteriores, São Francisco de Assis, quando ele começou a se converter, o seu pai o trancou em casa. O seu pai, certa vez, chegou a dizer que ele não era mais seu filho. E aquilo foi um gesto de liberdade. Ele deixou a roupa, deixou tudo e disse, a partir de hoje eu digo, Pai que está no céu. Começou a rezar o Pai Nosso. E ele começou a se esconder em uma gruta. Começou a viver em uma gruta. Começou a viver de forma muito simples. Começou a viver para agradar a Deus e se identificar a Deus. E aí ele começou a ter aquilo que todos os santos têm. Começou a ter um poder de atração muito grande. Ele começou a atrair as pessoas para Deus. Aos poucos, e esse é o exemplo de Clara, aos poucos as pessoas começaram a perceber que aquele jovem que tinha dinheiro, era de uma família nobre,
aparentemente uma pessoa de boa aparência, ele tinha deixado tudo. E veja, isso daqui é importante. Ele tinha deixado tudo não era porque aquilo era ruim. Ele tinha deixado tudo porque ele encontrou um amor maior. Ele encontrou um amor maior. Quando você encontra um amor maior, é aquilo que o Evangelho nos diz sobre o tesouro escondido. Ele encontrou aquele tesouro escondido. Então ele vendeu tudo para ficar com aquele tesouro. São Francisco de Assis, muitas pessoas já disseram na história da igreja, São Francisco de Assis é o exemplo mais próximo de Jesus. É o exemplo, é o santo mais próximo de Jesus. Então, ele encontrou um verdadeiro tesouro, que é a alegria verdadeira. Então, ele foi deixando todas as coisas que podiam atrapalhar, que podiam diluir aquela alegria verdadeira. E ele começou a viver só para Deus. Claro que para aqueles que são casados, claro que para aqueles que têm filhos, é muito difícil viver isso. Esse daqui é um chamado especial, um chamado único. Mas através da vida de São Francisco, nós podemos chegar a essa conclusão. Fazer aquilo que é certo, viver corretamente, tem um poder de atração enorme. O mundo ele está muito carente de referências. Quando uma pessoa começa a viver para Deus, quando uma pessoa começa a fazer aquilo que é correto, começa a rezar e agir corretamente. No começo ela é ridicularizada, no começo ela é perseguida, no começo ela é ironizada, mas aos poucos esta pessoa ela vai se tornando uma referência. Quando alguém tem um problema, vai procurar essa pessoa. Quando alguém precisa de uma ajuda, vai procurar essa pessoa. São Francisco de Assis foi se tornando essa pessoa mesmo sem querer. São Bento é outro que na história da igreja foi se tornando essa pessoa. Aos poucos, o número dos franciscanos foi crescendo. E São Francisco ele tinha um desejo, ele tinha um valor. Ele dizia assim, a nossa ordem, podíamos dizer o nome congregação, por ser antiga, era conhecida como ordem, nós não teremos propriedade. Nós não vamos comprar propriedade. Então eles moravam em barraca. Chegou um tempo ele dizia, nós vamos acreditar tanto na providência de Deus que as nossas casas, os nossos conventos não vão ter telhado. Era uma pessoa que queria viver profundamente a simplicidade. Aos poucos os franciscanos foram crescendo. Aos poucos outras pessoas foram tendo mais força. E o próprio fundador foi praticamente descartado daquilo que ele mesmo tinha fundado. Querido irmão, querida irmã, qual que é a grande lição? Ele atraiu inúmeras pessoas para Deus. E depois daquilo que se tornou uma grande ordem, que depois acabou se dividindo em diferentes ordens. Nós temos os capuchinhos, nós temos os frades menores, nós temos diferentes tendências, nós temos a Toca de Assis no Brasil, nós temos a comunidade Caminho, nós temos várias que são de tendências franciscanas. Mas aos poucos aquelas pessoas foram criticando-se, começaram a querer viver aquilo que era o franciscanismo, aquilo que era o segmento de São Francisco de uma forma um pouco mais próxima e agradando o mundo, e o fundador foi praticamente descartável, ou descartado. Deus nos ensina. Aquilo que nós fazemos, existe uma razão e uma motivação se é verdadeiro, para agradar o próximo, o próprio Deus. Não é para agradar padre, não é para agradar bispo, não é para agradar o Papa, não é para agradar pais, nem os nossos amigos. Aquilo que nós fazemos para Deus, muitas pessoas dizem assim, padre, eu não fui recompensado e valorizado por aquilo que eu fiz. Eu posso dizer, você esperou a recompensa e o valor das pessoas erradas. São Francisco ele permaneceu fiel até o fim e se santificou porque a sua recompensa, a sua motivação estava em Deus. Que nosso Senhor te ajude, a exemplo de São Francisco, a ter os olhos fixos nele. Que Deus te ajude, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer